Olá, seja bem-vindo a mais um FIS News. Vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. Para contextualizar quem está acompanhando a nossa análise de hoje, hoje é quinta-feira, 5 de março de 2026. A nossa mesa de trabalho aqui está absolutamente lotada de documentos recém-saídos do forno. Uma pilha considerável de relatórios, diga-se de passagem. Exato, uma pilha considerável. E a missão deste nosso mergulho analítico é desbravar toda essa papelada para extrair os movimentos de xadrez que estão acontecendo nos bastidores. O cardápio está excelente. Temos um fato relevante bastante peculiar do JSRE 11, os aguardados relatórios gerenciais de janeiro de dois pesos pesados da Mauá Capital, que são o MCCI 11 e o MCRE 11. E também temos um comunicado ao mercado fresquinho. Isso, envolvendo o gigante do setor logístico, o HGLG 11. Sabe, o que chama a atenção logo de cara ao analisar essa pilha de documentos em conjunto é um padrão inegável sobre o momento atual do mercado agora em 2026. Os gestores estão deixando para trás aquela ideia simples de apenas comprar um imóvel, assinar um contrato e viver do aluguel. Aquela gestão puramente passiva. Exatamente. Estamos observando a aplicação de engenharias financeiras cada vez mais complexas. O foco parece ser o uso de estruturas sofisticadas para blindar o patrimônio e extrair rentabilidade em um cenário macroeconômico que, convenhamos, exige muito mais do que sentar e esperar o aluguel cair na conta. Com certeza. Então vamos detalhar o primeiro documento que ilustra perfeitamente essa sofisticação. Trata-se do fato relevante divulgado pelo JSRE 11, o JS Real Estate Multigestão. O texto reporta que o fundo celebrou a subscrição de cotas da chamada subclasse B de um outro fundo, o JS Renda Imobiliária. O fundo irmão ali dentro do mesmo ecossistema. Exato. E o ponto central aqui, e que foge totalmente do padrão de uma simples compra de ativos, é a forma de pagamento. O JSR11 não utilizou dinheiro vivo do caixa para adquirir essas cotas. A moeda de troca foi a transferência de uma fração ideal de 27,5% de algumas unidades do famoso edifício Tower Bridge, localizado em São Paulo. Basicamente uma permuta. Essencialmente é uma permuta de concreto por cotas de fundo. Mas aí surge uma dúvida razoável para quem acompanha as notícias. Trocar o controle direto de uma fração de um excelente imóvel por cotas de um fundo não seria adicionar uma camada desnecessária de complexidade? Por que não simplesmente vender a fração do imóvel no mercado e realocar o dinheiro? Aí que está a grande questão estrutural. Vender uma fração de 27,5% de um ativo do porte do Tower Bridge no mercado aberto não é algo que acontece da noite para o dia. Exige encontrar um comprador com muito capital que esteja disposto a ser minoritário naquele ativo específico. O que acaba afugentando muita gente. Com certeza. E isso muitas vezes resulta em um desconto no preço de venda devido à falta de liquidez. Então, ao fazer essa permuta por cotas de outro fundo do mesmo ecossistema, o JSR11 transforma um ativo ilíquido, que é o tijolo fracionado, em um ativo mobiliário com regras claras de distribuição e uma flexibilidade de negociação futura muito maior. Entendi. É uma diversificação de portfólio executada por meio de uma reestruturação de balanço. O JSR11 reduz aquela exposição hiperconcentrada a um único ativo físico e passa a deter uma posição que possui uma dinâmica de risco e retorno completamente diferente. E essa nova dinâmica de risco é o que torna a operação um verdadeiro laboratório de finanças. Porque o documento especifica que outro fundo, o JS Renda Ativa, ficou com as cotas da subclasse A, que são consideradas as cotas sêniores. Enquanto o JSRE11 assumiu as cotas da subclasse B. Isso, que são as cotas subordinadas. Para quem talvez não tenha tanta familiaridade com essa estrutura de tranches de risco, a gente pode fazer uma analogia. Em um evento onde há uma fila para receber os rendimentos, quem possui a cota sênior, a subclasse A, tem a pulseira VIP. São os primeiros a entrar na festa. Exatamente. São os primeiros a receber os pagamentos e as amortizações. Se o dinheiro do fundo não for suficiente para pagar todos, a subclasse A recebe primeiro e quem está na subclasse B absorve o impacto inicial da falta de recursos. O JSR11, portanto, aceita ficar um passo atrás nessa fila de prioridade.
Mas assumir esse risco extra não parece um movimento meio perigoso para um fundo que tradicionalmente foca em renda estável? Seria perigoso se não houvesse uma contrapartida financeira muito bem desenhada. No mercado financeiro, risco e retorno andam de mãos dadas. Ao aceitar a subordinação, ou seja, ao atuar como um colchão que protege a cota sênior em caso de inadimplência ou vacância dos imóveis, o detentor da cota subordinada exige um prêmio gordo por isso. O famoso prêmio de risco. Exato. O JSRE 11 aceita esse papel porque a estrutura prevê que a subclasse B pode receber amortizações parciais desproporcionais, além de capturar todo o excedente de rentabilidade quando o fundo performa bem. O gestor calibrou milimetricamente o apetite de risco de cada fundo sob seu guarda-chuva. O fundo que precisa de segurança absoluta fica com a subclasse A, aceitando um retorno um pouco menor. E o JSRE 11, que busca gerar mais valor e aceita um pouco mais de volatilidade, fica com a subclasse B. E vale ressaltar um ponto de governança que é crucial nesse fator relevante. O documento frisa que toda essa reestruturação respeita o limite estatutário de alocação de até 20% do patrimônio em fundos do mesmo conglomerado econômico. Regra importantíssima. Sem dúvida. Foi uma regra aprovada em assembleia lá atrás, em outubro de 2022, justamente para evitar questionamentos sobre conflitos de interesse na hora de transacionar ativos dentro de casa. É um arranjo de peças muito bem amarrado. Bom, mudando o foco agora da gestão de tijolo e dessas estruturas em cascata, vamos mergulhar nos relatórios gerenciais da Mauá Capital referentes ao mês de janeiro de 2026. Começaremos pelo Fundo de Recebíveis Imobiliários, o MCCI 11. O verdadeiro colosso do mercado de papel. Impressionante, não é? O relatório detalha um patrimônio líquido de 1,62 bilhão de reais. E o indicador que costuma brilhar aos olhos de quem busca renda é o dividend yield, que está anualizado em expressivos 13,5%. Isso é fruto de uma distribuição linear de R$ 1 por cota. E um aspecto muito interessante é o múltiplo de mercado. O P sobre VP. Exato. A cota fechou o mês de janeiro sendo negociada a R$ 94,50, frente a um valor patrimonial de R$ 95,67. Isso resulta em um preço sobre valor patrimonial de 0,99. Ou seja, o fundo está sendo negociado praticamente no que o mercado considera o valor justo de sua carteira de dívidas. E o fato de um fundo de papel negociar com o P sobre VP tão próximo a 1 é um sinal fortíssimo de que o mercado confia na marcação a mercado daquela carteira de crédito. Não há grandes desconfianças sobre o valor daqueles títulos. Mas o que realmente ancora essa confiança não é o rendimento passado. É a projeção para o futuro. Isso, o famoso guidance. A gestão do MCI 11 deixou claríssimo no relatório que a meta para todo o primeiro semestre de 2026 é manter a distribuição mensal naquela banda estreita entre 90 centavos e R$ 1 por cota. E a mecânica para garantir essa estabilidade é fascinante. Em janeiro, o fundo gerou um resultado efetivo de 88 centavos por cota. Para entregar a promessa de R$ 1, eles não fizeram nenhuma mágica contábil. Eles utilizaram as reservas. Exatamente. Utilizaram 12 centavos de uma reserva de lucros previamente acumulada. E o mais tranquilizador é que, mesmo após esse saque, o fundo ainda preserva 34 centavos por cota retidos no balanço para uso futuro. Essa estratégia de manter reservas pode ser perfeitamente comparada a uma grande caixa d'água em um condomínio. Nos meses de seca, ou seja, quando a inflação cai de forma abrupta e a arrecadação daqueles títulos atrelados a índices de preços dá uma diminuída, abre-se a válvula da reserva. Excelente analogia. Isso garante que a pressão da água, ou o fluxo de dividendos nesse caso, continue constante e sem sobressaltos para os investidores que dependem dessa renda passiva para o planejamento financeiro mensal. Ninguém gosta de surpresas negativas nos rendimentos. Com certeza não. E falando em geração de caixa, o relatório menciona uma nova alocação que é bem substancial. O fundo aportou quase 34 milhões de reais no chamado CRI-JAL-GP. O projeto residencial. Isso mesmo. É um certificado de recebíveis imobiliários que financia projetos residenciais de alto luxo no Itaim Bibi, em São Paulo.
pagando uma taxa de IPCA acrescida de 10,90% ao ano. Uma taxa prefixada de quase 11% acima da inflação é um prêmio altíssimo. Flertando com o high yield. Exatamente. Perfis de crédito bem mais apimentados. Isso não deveria acender um sinal de alerta vermelho na cabeça do investidor em relação ao risco de crédito dessa carteira? Isso é uma leitura muito pertinente que qualquer um deveria fazer. Naturalmente, quando observamos dívidas embutindo prêmios de IPCA mais 2 dígitos, a primeira reação de um analista cauteloso é ir logo procurar pelas garantias e pelo histórico de pagamentos. Afinal, o risco de inadimplência costuma ser muito proporcional à taxa exigida. Quanto maior a taxa, maior o risco presumido. Sem dúvida. Contudo, o relatório gerencial traz um dado que dissipa grande parte desse temor. 100% dos CRIs da carteira bilionária do MCCI 11 seguem rigorosamente a adimplência. 100%? Impressionante. Não há registro de calotes ou atrasos nas obrigações financeiras das empresas devedoras. Manter a inadimplência zerada em uma carteira altamente pulverizada, num cenário econômico que sabemos que cobra seu preço das incorporadoras, demonstra algo vital. A qualidade da originação. Exato. Demonstra que a equipe de originação de crédito da Mauá não está apenas buscando taxas altas de forma irresponsável. Eles estão estruturando garantias robustas. Como alienação fiduciária, por exemplo. Sim, alienação fiduciária de imóveis que valem muito mais do que a própria dívida. Tudo isso para proteger o capital principal alocado. É o nível de diligência que o mercado claramente precifica de forma positiva. Isso serve como uma ponte perfeita para analisarmos o fundo irmão da mesma gestora, o MCRE 11. Ao contrário do MCCI 11, que foca estritamente em dívidas, o MCRE 11 atua como um fundo multi-estratégia. O patrimônio é de 1,16 bilhão de reais, distribuindo 11 centavos por cota. Isso reflete um dividend yield anualizado de 14,3%. Até maior que o do MCCI 11. Pois é. No entanto, o mercado secundário está precificando esse fundo com um desconto mais severo, com um preço sobre valor patrimonial de 0,94. O que justifica um fundo que paga mais dividendos estar negociando com um desconto maior em relação ao seu próprio valor patrimonial. O desconto no P sobre VP do MCR11 se explica pela natureza híbrida e mais complexa da sua carteira. É o que os economistas chamam de prêmio de complexidade. Como assim? Enquanto o fundo de papel puro é relativamente mais fácil de ser precificado pelo mercado, o MCR11 possui cerca de 44% de seu capital em CRIs, que geram aqueles juros recorrentes previsíveis, e outros 43% alocados em imóveis diretos, desenvolvimento e FIIs estruturados. E essa segunda metade da carteira é menos previsível e bem mais ilíquida. É mais difícil colocar um preço exato. Exatamente. O mercado, muitas vezes, tem dificuldade em calcular o valor exato de um desenvolvimento imobiliário que ainda está lá, em fase de maturação, subindo parede. Então, o mercado aplica um desconto sobre o valor total do fundo por conta dessa incerteza e do prazo mais longo para a realização dos lucros dos ativos de tijolo. O MCRE 11 exige um pouco mais de paciência de quem investe. O foco não é só repassar a inflação. Não. O foco é gerar alfa, ou seja, retornos excepcionais através de manobras táticas de compra e venda de ativos físicos. E o relatório de janeiro mostra exatamente essa geração de alfa na prática, através de uma gestão ativíssima. O grande evento do mês foi o pré-pagamento do CRI-BBP. O devedor resolveu quitar a dívida antes do prazo final, o que gerou o pagamento de uma multa, ou o prêmio de pré-pagamento, resultando em uma rentabilidade impressionante de 25,9% ao ano. Que é equivalente à taxa do CDI somada a 9,6%. Uma loucura. Em qualquer cenário de renda fixa, conseguir um retorno que supere o CDI em quase 10 pontos percentuais é algo totalmente fora da curva. Mas, sob uma ótica mais crítica, receber um caminhão de dinheiro de forma antecipada não gera um problema gigantesco de reinvestimento para a gestão? O fundo não acaba perdendo uma excelente taxa que estava lá, garantida a longo prazo,
sendo forçado a procurar novos ativos em um mercado que, de repente, pode estar pagando taxas menores? Excelente provocação. O risco de reinvestimento é o verdadeiro calcanhar de Aquiles dos grandes retornos antecipados. O fundo recebe aquele prêmio espetacular no curto prazo, inflando os dividendos de um mês específico. Mas no dia seguinte, depara-se com a conta bancária cheia de caixa que não está rendendo a mesma taxa do ativo que acabou de ser quitado. Fica rendendo liquidez diária. E o desafio imediato do gestor é alocar esse capital rapidamente e com a mesma qualidade de garantias, o que raramente é fácil. É por isso que os prêmios de pré-pagamento são altos. Eles servem exatamente para compensar o fundo pelo custo de oportunidade e pelo tempo em que o dinheiro ficará subalocado. E é aqui que a estrutura multi-estratégia brilha. Porque eles não precisam procurar só crédito. Exato. O MCR11 não precisa obrigatoriamente buscar outro CRI idêntico. A gestão pode direcionar esse capital para a perna de imóveis, aproveitando eventuais oportunidades de ativos estressados, por exemplo. O que nos leva ao movimento mais fascinante descrito no relatório do MCR11, que é a operação envolvendo os supermercados e o fundo TRXF11. O fundo desenvolveu e detinha em seu portfólio 4 lojas físicas de supermercados em São Paulo. Decidiu-se pela venda desses imóveis ao TRXF11. A surpresa está na formatação do negócio. O MCR11 não recebeu a contrapartida financeira em espécie. Nenhum real em dinheiro vivo na transação inicial. Nada. O pagamento pelas lojas foi feito integralmente em cotas do próprio TRXF11. Trocou-se o controle direto das lojas de supermercado por números e uma tela de home broker, representando frações de um fundo muito maior. E a inteligência contábil por trás dessa transação é digna de um estudo de caso profundo. A permuta desses ativos físicos por cotas foi estruturada a valores que destravaram um ganho de capital latente para o MCR11 na ordem de 25 milhões de reais. Um lucro equivalente a 23 centavos por cota. Mas aí está o pulo do gato. Como o recebimento foi em cotas e não em dinheiro vivo, esse lucro milionário não transita imediatamente pelo balanço, gerando uma obrigação de distribuição compulsória naquele semestre. O MCR11 passa a carregar essas cotas do TRXF11 em sua tesouraria. E conforme a equipe de gestão decide vender essas cotas no mercado secundário, em doses homeopáticas, o ganho de capital vai sendo convertido em caixa livre. Então eles controlam o fluxo da torneira? Perfeitamente. Isso permite que o fundo planeje e controle milimetricamente a distribuição desses resultados extraordinários ao longo de vários semestres, criando um fôlego tremendo para sustentar os rendimentos futuros. É, em essência, a construção de um motor de dividendos futuros totalmente programável. E para demonstrar como a gestão valoriza a constância, a dinâmica de reservas do MCRE11 no mês seguiu a exata mesma cartilha do MCCI11. O resultado líquido gerado pelas operações de janeiro foi de 9 centavos por cota. Para cumprir o guidance prometido de distribuir entre 10 e 11 centavos, acionou-se a mesma caixa d'água financeira. Utilizando 2 centavos das reservas acumuladas. Isso, para arredondar o pagamento aos cotistas em 11 centavos, preservando ainda outros 2 centavos no cofre para cobrir eventuais lacunas nos meses subsequentes. Para o investidor focado em renda passiva, essa previsibilidade atua como uma âncora psicológica. Impede que flutuações mensais de caixa provoquem aquelas vendas massivas de cotas por puro pânico. E vale destacar o benefício dessa manobra não apenas para quem vendeu os imóveis, que foi o MKR11, mas também para quem comprou. Pelo lado do TRXF11, adquirir 4 grandes supermercados, pagando com as próprias cotas, evita a necessidade monumental de emitir novas dívidas a mercado. Ou de ter que organizar uma oferta pública gigante apenas para arrecadar o dinheiro da compra. Custa caro estruturar a oferta pública. Muito caro.
A permuta por cotas resolve o problema de liquidez do comprador e o problema de destravamento de valor do vendedor. É uma simbiose corporativa onde os grandes institucionais conseguem fazer o mercado girar sem depender excessivamente das linhas de crédito bancárias tradicionais. Chegamos então ao terceiro e último grande eixo da nossa análise de hoje, que trata justamente do desafio de levantar grandes volumes de capital quando a permuta não é uma opção. O comunicado ao mercado divulgado pelo Pátria Logística, mais conhecido pelo seu ticker histórico HGLG11, O gigante. traz os detalhes do andamento de sua 11ª emissão de cotas. O documento reporta que a fase inicial, o período de exercício do direito de preferência, Que é aquela etapa exclusiva para que os atuais cotistas possam manter o seu percentual de participação, comprando novas cotas antes do mercado em geral. Exato. Essa fase acabou de ser encerrada no último dia 3 de março de 2026. E os números oficiais dessa primeira coleta de recursos são bastante peculiares. Sem dúvida, os números iniciais contam uma história bem clara sobre a atual seletividade do mercado. Na fase de preferência, pouco mais de 15.700 cotas foram efetivamente subscritas e integralizadas. Em termos financeiros, isso representa um montante captado na casa de 2,6 milhões de reais. O que parece muito pouco para o tamanho do fundo. Muito pouco. Considerando que o HGLG11 é um dos verdadeiros titãs do setor logístico, com um histórico de captações multibilionárias, levantar menos de 3 milhões de reais com a base atual de cotistas sugere um apetite inicial bastante contido. Contudo, isso joga toda a responsabilidade e a expectativa do mercado para o que vai acontecer na próxima etapa. Exatamente, o volume colossal ficou represado para a fase subsequente. O documento revela que restaram mais de 4.180.000 cotas disponíveis para a fase pública, o chamado período de subscrição, que se inicia agora no dia 4 de março de 2026. Estamos falando da possibilidade real de injetar aproximadamente 697,3 milhões de reais para dentro do fundo. Um volume de respeito. O que significa na prática um fundo logístico possuir um baú de guerra para aquisições beirando os 700 milhões de reais num contexto de mercado onde a economia tenta se estabilizar. Existe a real possibilidade de encontrar bons galpões logísticos para alocar todo esse dinheiro de forma eficiente, sem gerar uma diluição de rendimentos para quem já tem cotas. Essa é a angústia clássica das grandes ofertas públicas. É o efeito cash drag, ou o peso do dinheiro parado. Quando o fundo capta 700 milhões, esse dinheiro entra no caixa e passa a render a taxa básica de juros, que, pós-tributação dentro da estrutura do fundo, muitas vezes gera um retorno inferior ao cap rate dos aluguéis do portfólio já existente. O que puxa a rentabilidade média para baixo. Exatamente. Se o gestor demorar 3, 6 ou 9 meses para encontrar complexos logísticos modernos em localizações estratégicas como o cobiçado raio de 30 km de São Paulo e com inquilinos sólidos de e-commerce, o rendimento geral do fundo pode sofrer uma compressão severa. Por outro lado, o gestor do HGLG11 tem um histórico agressivo de consolidação. Eles sabem ir às compras. Sabem muito bem. Em momentos onde incorporadoras menores ou fundos menos capitalizados estão com dívidas caras, um cheque de 700 milhões na mão permite comprar ativos espetaculares com descontos significativos pagando à vista. O desafio não é encontrar imóveis, é encontrar imóveis pelo preço certo que justifique a expansão da base de cotas. E para quem acompanha esse tipo de movimentação estrutural e decide participar da oferta pública aportando capital, o comunicado ao mercado dedica algumas páginas cruciais para explicar a mecânica burocrática dos recibos de subscrição. Nossa, esse é um ponto que frequentemente gera uma tempestade de dúvidas nos fóruns por aí. Verdade. Ao confirmar a compra de novas cotas durante o período de captação, quem investe não visualiza imediatamente o código tradicional HGLG11 lá na carteira da corretora. O que aparece é um código temporário e bem longo, o recibo de subscrição, batizado de BR-HGLG CTF 004. A famosa sopa de letrinhas. Para quem nunca passou por isso, ver uma sopa de letrinhas desconhecida e ilíquida no painel da conta gera calafrios. Gera, de fato, muita apreensão,
Mas é um mecanismo puramente regulatório exigido pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. A lógica por trás dessa restrição é proteger a integridade da oferta pública. O recibo atesta que o capital foi entregue ao fundo, mas as regras determinam que esse título temporário não pode ser negociado na B3. Não dá para comprar nem vender. Não. Fica travado enquanto a oferta não for formalmente e totalmente encerrada, o que só ocorre lá na frente com a publicação do anúncio de encerramento. Essa trava impede distorções de preços, arbitragens especulativas e manipulações, enquanto os emissores ainda estão tentando convencer o mercado a alocar capital novo a um preço fixado no prospecto. O grande alívio que o documento traz e que é informação de ouro para quem estuda o mercado diz respeito à rentabilidade desse dinheiro durante o período de bloqueio. O comunicado garante que após o encerramento da oferta, e mesmo durante os dias em que os recibos ainda aguardam a conversão sistêmica para as cotas definitivas, quem possui os recibos já tem garantido os mesmos direitos da cota matriz. O capital não fica parado. Não entra em uma zona morta financeira. Ele passa a fazer jus aos mesmos rendimentos, locações proporcionais e eventuais distribuições extraordinárias. O dinheiro já está efetivamente trabalhando em prol do patrimônio, restando apenas a conclusão do rito burocrático de liquidação lá na corretora. Exato. É o funcionamento natural das engrenagens do mercado de capitais. E, sabe, ao colocarmos lado a lado todos os eventos que esmiuçamos nesta análise, uma reflexão fundamental sobre o atual estágio da indústria se impõe. Qual reflexão? Historicamente, investir no setor imobiliário carregava a premissa mais tangível e analógica possível: adquirir tijolo, firmar contratos duradouros e distribuir o fluxo de caixa proveniente dos aluguéis mensais. Mas os relatórios analisados hoje desenham um cenário imensamente mais intricado. Vimos estratégias que parecem retiradas dos manuais das mesas de operações de bancos de investimento de Wall Street. Exatamente isso. Observamos o JSR11 fragmentar a propriedade de um edifício icônico e utilizar as frações como moeda de troca para adquirir participações financeiras estruturadas em tranches de risco subordinado. Analisamos também o MCRE11 vendendo operações inteiras de varejo não por capital físico, mas por direitos de participação no fundo TRX-F11. Travando um lucro contábil colossal e criando uma represa de capital que pingará lentamente sob o comando da gestão. E ainda acompanhamos fundos gerindo caixas de estabilização bilionários para alisar a curva de pagamentos em um cenário de títulos complexos e emissões maciças de novas cotas. E tudo isso instiga uma provocação profunda para a nossa audiência a pensar: será que a análise tradicional, focada puramente na qualidade da argamassa e na localização do galpão, tornou-se secundária? O mercado contemporâneo sugere que o verdadeiro ativo a ser avaliado é o ecossistema de alta engenharia financeira que a gestora domina. Onde a habilidade de estruturar derivativos, securitizar recebíveis e executar permutas corporativas determinam o sucesso a longo prazo muito mais do que o imóvel em si. Exato. É um redimensionamento completo das expectativas sobre a alocação de recursos neste setor. É uma mudança de paradigma enorme, que exige um olhar muito mais crítico e técnico na hora de analisar os fundamentos das opções disponíveis no mercado, indo muito além das fotografias dos prédios bonitos nos relatórios. Fica essa excelente provocação para quem nos acompanha. Agradecemos pela audiência, deixe um like, se inscreva e ative o sininho. Deixe também o seu comentário. Estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.